Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Baskin, de 2015. Baskin é um terror surrealista turco que eu não sei nem de onde veio, provavelmente alguém me recomendou nos comentários e eu anotei em algum lugar porque eu me interessei. E aí esses dias eu olhei, vou assistir esse filme aqui, esse filme turco, vamos ver qual é. Ele é dirigido por um cara chamado Can Evrenol, nem ideia se eu falei isso certo ou não. Mas é o primeiro longa-metragem que ele dirigiu. Só que esse já é um diretor que fez outros curtas de terror. Inclusive, Baskin originalmente foi um curta de 11 minutos, que foi dirigido e escrito pelo mesmo cara. Eu não assisti o curta, então não sei como ele compara com o filme. Mas eu acho que dá pra perceber um pouco disso no filme, que ele foi um curta-metragem que foi esticado pra ficar com 1h30 de duração. Mas na verdade não achei o filme ruim, não. Eu acho que ele tem um bom valor de produção, só que a história dele é meio enrolada e fica arrastada também. Mas antes de falar mais sobre o filme, eu já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês já não forem inscritos. Deixem uma curtida no vídeo, comentem aí embaixo se vocês assistiram Baskin ou algum outro filme de terror turco, ou alguma coisa dessas, o que vocês recomendam pra gente. E também acompanhe a gente nas redes sociais, minha, da minha irmã, da Trecheira, os links estão todos aí na descrição. E eu, na verdade, tenho outro jabá pra fazer também, porque essa camisa que eu tô usando agora foi enviada pela loja online Slash Cat. Eles são especializados em fazer camisas e outros itens também que tem estampas relacionadas ao terror. Eu vou deixar o link pro site deles aí também na descrição, se vocês quiserem conferir os produtos que eles têm por lá. Então é isso, acho que esse foi oficialmente o primeiro recebidos do canal, isso é uma coisa que eu falei aqui num vídeo. Então é isso, né? Daqui pra frente é só sucesso, só merchan, só esperando as empresas todas me contratarem. Tô só aqui esperando o dinheiro aparecer. Cadê o dinheiro? E a trama de Baskin é sobre um grupo de 5 policiais que estão andando na mesma van, indo atender um chamado para reforço em uma vila no meio do nada. Acontecem algumas coisas estranhas no caminho para essa vila e acaba com eles batendo essa van e caindo dentro do lago. Mas os 5 sobrevivem a esse acidente sem muitos problemas e eles não têm muito mais opção do que fazer, porque eles não têm mais rádio para se comunicar, então eles vão se encontrar com essa patrulha que pediu reforços. Só que essa patrulha tá desaparecida dentro de uma delegacia abandonada e então eles exploram o local para ver se eles conseguem encontrar onde estão essas pessoas e descobrem umas coisas muito bizarras porque aparentemente tem um tipo de culto satânico habitando essa delegacia abandonada. E assim, pra falar a verdade, eu tive que contar quase tudo que acontece nos primeiros 2/3 do filme aqui. Porque ele é um filme que tem um ritmo mais lento e também porque ele é aquele tipo de terror conceitão, que foca mais em ambientes surrealistas do que em seguir uma trama mesmo. E por isso o grande destaque pra mim nesse filme é o visual. Esse é um filme que vai naquela onda do Suspiria original, que deixa várias cores vibrantes pra criar uma sensação de pesadelo. E isso ele faz muito bem, porque na maior parte do tempo ele constrói boas imagens de terror. Então as cenas têm geralmente ou essa iluminação mais surreal, principalmente mais pro final do filme, mas também no segundo ato, que eles estão explorando o lugar abandonado, as cenas são iluminadas de um jeito meio Bruxa de Blair, que a fonte de luz principal é a lanterna dos personagens e você vê os cenários que eles estão explorando aos poucos. E nisso entra a ambientação também. Todo esse cenário de delegacia abandonada é muito bem feito e ele começa normal, mas vai ficando mais bizarro com o filme. Eu acho que muita parte desse filme, da história, lembra um pouco o The Void, que eu já falei aqui no canal, mas especialmente esse aspecto, é o grupo de personagens que entram no lugar abandonado e eles vão descendo os andares e o lugar vai ficando com uma dimensão cada vez mais infernal. Tá que esse filme veio antes do The Void, né? Então quem copiou quem? Mas, enfim. O que acontece é que eles vão descendo para essa dimensão e eles encontram umas criaturas. Na verdade são humanos, eu acho que é um culto satânico ou algo assim, não fica muito explícito no filme. Mas o que é certeza é que eles encontram um monte de gente bizarra, com uma maquiagem de sangue e gore pesado, e tem alguns planos bem perturbadores que se aproveitam disso no final do filme. E essa parte é toda muito bem feita. O figurino, a fotografia, a maquiagem e os efeitos também. Porque esse filme, mais pro final, tem umas cenas de morte pesadas, uns gore maneiro. São aqueles efeitos práticos feitos meio às escuras, meio nas sombras, mas dá pra ver que eles tiveram um trabalho bem legal ali. A direção é decente, tem algumas cenas muito boas e algumas cenas um pouco confusas. Acho que principalmente a introdução enigmática obrigatória de filmes de terror. Que ele grava um negócio com uma criança lá e um monte de plano detalhe, uma parada meio conceitão assim, que não faz tanto sentido e é um pouco incompreensível. Mas isso é a minoria, porque na maior parte do tempo é uma direção bem técnica
e com uma boa atenção a detalhes. Os primeiros 15 e 20 minutos do filme acompanham esse grupo de policiais num restaurante, numa noite aparentemente normal. Quer dizer, até tem algumas coisas estranhas acontecendo, mas não é nada imediatamente horripilante. Mas depois que eles saem desse restaurante e entram na van, tem um plano que mostra eles na estrada de cabeça para baixo. Acontece meio do nada e marca a transição desse primeiro ato do filme, de uma história que podia ser uma história normal para uma história de terror, porque é depois desse plano que começam a acontecer as coisas progressivamente mais bizarras. Mas na verdade eu tenho que dizer que as bizarrices começaram antes, porque tem uma cena bem extensa até nesse começo de filme, que são os 5 policiais cantando dentro da van. Sério, e fica por bastante tempo nisso, a parada vira quase um musical ali, é meio estranho. Eu acho que eles tentaram emular a famosa cena do helicóptero do Predador, que vai apresentando os personagens um por um enquanto toca a música do Little Richard de fundo. Só que em Predador tem diálogo, os personagens estão conversando e fazendo ações que representam o que é cada um. Nesse filme não, nesse filme são os 5 caras cantando a música, felizes. Não estabelece muito quem é quem, eles só estão lá curtindo o som mesmo e é isso daí. Mas eu particularmente gosto das cenas mais viajadas. No final, quando aparece o líder do culto, finalmente, ele entra na sala e os enquadramentos pegam ele como se ele fosse tipo um cara super ameaçador e imponente, assim, que ele é uma figura enorme ali, mas depois que você vê de outro ângulo, você vê que ele na verdade é um maluco muito baixinho. E isso é o de menos, porque tem as visões do protagonista, e eu não sei se são exatamente visões. Ele tá em um lugar sentado lá num cômodo e do nada começa a pingar água preta do teto, e ele tá cercado de água preta. E é uma cena muito boa, que aí ele cai dentro de um lago de água preta e vem umas mãos gigantes pra tentar tirar ele lá de dentro. Eu gosto dessas coisas estranhas e tem bastante coisa estranha nesse filme. E na real, acho que isso até fica um pouco negativo, porque esse filme tem coisa estranha demais. Eu falei no vídeo do The Void que aquele filme, na escala de explicação da trama, pende mais pro lado do nada faz sentido. Baskin é um pouco pior, ele tá perigosamente perto do nada faz sentido nessa escala. O roteiro apresenta muitos elementos aleatórios que não são conectados de maneira explícita. E a partir de agora eu vou falar alguns spoilers da história. Eu não acho que a história importe muito nesse filme, mas vou deixar o avisinho aqui, então prossigam com cautela se vocês não quiserem saber o que acontece no final de Baskin. Tem vários elementos recorrentes no filme, principalmente os sapos e todos os símbolos de chave e fechadura que são relacionados ao culto. E esses símbolos até que são relevantes pro final, mas nada é explicado. Só fica um pouco implícito que esses símbolos da chave e tal têm a ver com o tipo de magia que esse culto faz. Mas o pior pra mim é que esse é um filme que tem uma história que parece que é feita meio de qualquer jeito. Pelo que eu entendi, o protagonista e o chefe do esquadrão lá da polícia têm uma habilidade que permite eles terem um contato com o sobrenatural. Não sei se eles veem fantasmas ou se eles veem alguma outra coisa, mas enfim, eles têm algum lance sobrenatural rolando. E algumas vezes no filme, eles trocam uma ideia no que eu acho que é um plano espiritual. Eles sobem para um restaurante vazio no meio do nada para conversar no meio das transições de ato dos filmes, que é uma coisa que parece um pouco o Twin Peaks, só que sem as falas ao contrário. E o líder do culto no final fala que os dois foram convocados ali porque eles têm essa habilidade, e o protagonista usa isso de algum jeito para conjurar uma chave que ele usa para derrotar o culto, só que é tudo feito de um jeito meio sem nexo. Não tem muita explicação, as coisas só acontecem e é isso daí, se vira. E tem até um lance temporal no final do filme que tá lá meio de graça e não faz muito sentido, não é muito preparado. Parece que eles colocaram isso só pra ter uma reviravolta chocante no final. Sei lá, tipo, Bruxa de Blair de 2016 teve um lance temporal desses que foi minimamente preparado ao longo da trama. Esse filme meio que só joga o lance temporal no final e foda-se. O filme tem uma história que é bem dividida em 3 atos, como eu disse. O primeiro é mais ou menos para estabelecer os personagens, só que o problema é que eles não são tão explorados assim e nem tão caracterizados assim. É um grupo de 5 personagens que são apresentados ao mesmo tempo e a maioria deles morre na mesma cena também. Então o filme podia funcionar perfeitamente só com 3 policiais ao invés de 5. Até porque são só 3 que são caracterizados de verdade ali. Tá que eu até gosto que eles fazem o lance de protagonista falso. Você fica na dúvida no começo de quem é o protagonista. Porque quando apresenta o grupo, tem um cara que tá sentado na mesa separado, que não tá participando da conversa, que ele parece estar com os próprios problemas ali. E ele que tem os primeiros contatos com o sobrenatural
sobrenatural, ele vê um fantasma, alguma coisa assim no espelho do banheiro, e parece que ele seria o protagonista óbvio da história, porque geralmente é esse cara que tem uma introdução separada do resto que é o protagonista. Mas enquanto a trama vai desenrolando, esse cara perde o destaque e eventualmente é o primeiro a morrer e ninguém dá bola pra ele, e o policial jovenzinho do grupo que é revelado como o verdadeiro protagonista da história. Então tem esse lance de roteiro que eu achei legal. Mas assim, nesse primeiro ato, o único personagem que é bem estabelecido é o cara mala. E ele nem tem tanto propósito na trama assim, eu acho que é mais só pra exemplificar a dimensão infernal que tem um lance da punição. Porque o jeito que eles torturam o cara e matam ele no final remete às histórias que ele estava contando no começo do filme lá no restaurante pros amigos dele. Os outros dois personagens são o chefe do grupo, que é meio que o mentor espiritual do protagonista, e o policial gordinho que não faz caralho nenhum no filme, só tava lá pra eu ficar confundindo quem era quem. E não ajudava que tinham 3 personagens careca com barba parecida e toda hora um personagem chamava o outro de chefe e eu fiquei muito na dúvida de quem era o chefe no começo, foi meio estranho. Mas enfim, o segundo ato do filme são eles explorando o local amaldiçoado e o terceiro é o culto torturando eles. Então basicamente o filme no final vira um torture porn bem lento e que pra mim zoou bastante o ritmo do filme como um todo. E exatamente igual The Void, dava pra Baskin ser um filme do Hellraiser sem esforço nenhum. Porque já tem um cultista careca que é o líder da parada no final, só tacar uns pregos na cara dele e trocar o nome do filme. Coloca, sei lá, Hellraiser, corra que a polícia vem aí. Pronto, já dá pra lançar, é um filme do Hellraiser. Inclusive entra na categoria de filmes que são uma continuação de Hellraiser melhor que as continuações de Hellraiser. Porque tem até os membros do culto que tem um visual meio de cenobita, cheio de sangue e uns negócios de plástico preto preso no corpo. E tem até umas salas que tem um sangue na parede, várias correntes penduradas. É impossível você ver aquilo e não fazer associação com o Hellraiser. Mas enfim, gente, é isso aí. Talvez eu não tenha me empolgado tanto com esse filme porque eu vi muito terror cósmico recentemente e esse filme foi meio que parecido com outros que eu já falei aqui no canal. Talvez porque eu tava bem cansado quando eu assisti e no final, quando o filme começa a ficar mais devagar, ele me perdeu um pouco também. Mas no geral foi um filme que eu curti pelos visuais, pela técnica e pelas estranhezas. Mas que a falta de uma história mais concreta me deixou bem disperso e eu não me envolvi muito com o que estava acontecendo, eu não me importava com os personagens e eu não estava tendo muita paciência para tentar interpretar aquilo tudo que estava rolando lá. Enfim, a categoria final que eu coloco esse filme é mediano, mas se eu assistir com um humor melhor no futuro, ou já sabendo o que vai acontecer, né, já esperando, é capaz que aumente para alguma outra categoria. Mas por enquanto é isso daí, mediano.